do setor. Para o Brasil todo, companheiro. Para o Brasil todo. A gente está falando de 50 bilhões só para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Se você for fazendo essa conta para o Brasil, você vai chegar a centenas e centenas de bilhões que vão ser investidos. 50 bilhões para a União, para o Brasil, não é nada. Não é nada. Só a nossa linha aqui, a nossa linha 4, está custando mais de 7 bilhões. Só a linha 4, só a nossa linha 4, só o investimento. Só o investimento. E a linha lá do lado leste? Eu gostaria de perguntar o seguinte. Vou voltar a falar na questão do bilhete único. Quando o senhor coloca que o subsídio... Tá, ok. O subsídio, parece que tem 1 bilhão e 600 milhões, não é isso? Já de subsídio? Isso. Já passa de 1 bilhão de viagem. Não, a questão que eu quero colocar é o seguinte. A questão que eu quero colocar é o seguinte. Já que o senhor coloca que o trabalhador está tendo um lucro, um ganho de 600 e poucos reais, né? No Rio de Janeiro, em especial, a Secretaria Estadual de Transporte não tem gerência no município do Rio de Janeiro, como a Getrans também não tem gerenciamento no município do Rio de Janeiro. E aí, o que ocorre? Há um abuso extremamente no Rio de Janeiro, e que o Estado, eu tenho acompanhado pelo Estado, o DETRO tem feito uma fiscalização severa nas empresas, nos terminais rodoviários aqui do Rio de Janeiro, onde as empresas estão acabando com os ônibus convencionais, frescões, e estão inventando um tal de executivo. E aí, o que ocorre? A tarifa do executivo, ela vai lá para o triplo da passagem modal. Isso é comigo, denuncie então. Não. Se está acontecendo isso... mas só que eu moro no Rio de Janeiro, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Porque aí o DETRO é nosso. Mas olha só, na Baixada Fluminense, nas regiões, nos outros municípios, o DETRO tem agido. A questão está no município do Rio de Janeiro, o abuso está na cidade. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro... A gente está falando de linha municipal. Linha municipal. Aí, se o município do Rio de Janeiro fizer um convênio com o DETRO pode fiscalizar, mediante convênio, assim como nós já fazemos em outros municípios que não possuem estrutura. Mas a municipalidade tem que fazer um convênio e delegar, né, essa fiscalização assistida pelo pessoal do DETRO. Isso é possível. Nós fazemos em vários municípios pequenos a fiscalização, mas o município... eu não acredito que o município vá fazer isso, né? Porque veja bem só uma coisa, na cidade do Rio de Janeiro não existe fiscalização, e aí a Getrans também não pode fiscalizar o Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Os ônibus do Rio de Janeiro, a tarifa é R$3, a tarifa modal. Aí, o frescão, que era não, esse outro, o frescão de 2 portas, que é o... Falei agora, o nome esqueci agora. Não, o executivo é o de uma porta só. O de 2 portas, o convencional. O convencional era 5,40. No aumento, eles alegaram o seguinte, tinha uma plaquinha lá no ônibus, que era tarifa, R$12, promoção, 5,40. Não é o contrário. Aí, quando veio o aumento, não foi de 12 para 14, não. Do de 5,40 veio para 9. Né? E aí, o que aconteceu? O de 5,40 foi para 9, aí depois que a população reclamou, ele recuou para 7, aí agora ele foi para R$8. Né? E os outros de 9 passaram para 10. E agora eles estão pintando todos os ônibus de uma porta só, como executivo, e aí a tarifa geral está. Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Guaratiba e o Governador, é tudo R$10. Quer dizer, e aí a reclamação, 17,46, 5 dias para a resposta para o senhor quer se identificar? Quer dizer, e aí a gente cai numa malha que você não tem a quem recorrer, e aí começa a questão da união dos estudantes, a população, a associação de moradores, fazer a manifestação e que chega no quebra-quebra, que não é a solução. Não é a solução. Mas o problema hoje no Rio de Janeiro é você não ter um balcão
para você reclamar e você ter a resposta imediata numa fiscalização do transporte no município do Rio. A gente tem aqui o Fórum de Mobilidade Urbana, no qual a gente se reúne toda sexta, e a gente debate muito isso na cidade. Mas aí o que acontece? Nós não fomos convidados para participar do Conselho Municipal de Transporte. O Conselho foi criado obscuro, né? Numa questão de emergência, porque ia estourar as passeatas, então, naturalmente, eles foram lá, criaram o Conselho, o Fórum de Mobilidade Urbana não participa, a população em geral não participa do Conselho, e aí você não tem a quem reclamar. As empresas de ônibus malandramente, o tal de duas portas, eles fecharam lá, né? Tiraram uma porta do ônibus e agora virou uma porta só. E aí você vai reclamar onde, com quem? Está entendendo? Então, infelizmente, a sua pessoa do Estado não tem como fazer nada nessa questão e a AGETRANS também não tem como fazer nada nesse sentido. Fechamos então? Obrigado. 8 horas, encerramos. A última. Vai começar o jogo do Flamengo. Meu nome é Enéas. O que acontece é o seguinte, boa noite. Meu nome é Ricardo Novaes, eu sou morador do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Como não poderia deixar de ser, vou ser bem sucinto e rápido com relação aos problemas que afligem a nossa querida e maltratada Ilha do Governador. Seus 400 mil habitantes, em sua maioria da população economicamente ativa, em torno de 87%, necessitam, infelizmente, sair diariamente para poder trabalhar. Face à insana ideia da Prefeitura do município do Rio de Janeiro de demolir a perimetral, o nosso quadro, que já era crônico, se agravou de sobremaneira. Então, objetivamente, eu gostaria de colocar algumas coisas como sugestões, encaminhamentos e também como reclamação. Bom, existem algumas coisas, como, por exemplo, nós temos uma linha que é intermunicipal, portanto, aferida ao DETRO sob sua jurisdição, em que ela liga nada a lugar algum, porque ela fica capenga, porque ela liga até o Cacuia. De Vilar dos Teles até o Cacuia, ou seja, não liga nenhum grande município, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, até a Ilha do Governador, sendo que na Ilha do Governador ela não faz a integração intermodal até as barcas. Pergunto eu, objetivamente, tem como estender as duas pontas, ou seja, para que ela termine num local de maior afluência e da aviação Reginas, Vilar dos Teles, Cacuia. Ou seja, se pelo menos ela pudesse, ao invés de terminar no Cacuia, pudesse terminar no terminal aquaviário do Cocotá, já seria de grande valia para a integração intermodal. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que também diz respeito à questão das barcas. Como já foi mencionado aqui, nós temos um terminal aquaviário, do qual eu participei do movimento Barcajá no Cocotá, onde ficou acertado que esse terminal aquaviário, com tranquilidade, com todo o conforto, ele teria condições de atender até 13 mil pessoas dia. Hoje está atendendo entre 1.000 a 2.000. Por quê? Porque a gente não tem um sistema adequado de barcas. Por quê? Porque quando foi assumida a concessão, não agora, a concessão original no processo de privatização, se falou-se da seguinte maneira: eu não vou fazer o que eu acho que deva, nem quero aceitar o que vocês acham que deva. Vamos fazer o seguinte: está saindo agora, vai sair um tal de PDTU, assim que sair o PDTU, em cima disso a gente senta e discute com números objetivos, que não vai ser nem o que eu quero, nem o que vocês querem. Tudo bem? Tudo certo. Só que isso não aconteceu até hoje. Então, nós precisamos objetivamente desse estudo sobre o redimensionamento desses horários de barcas. Nós precisamos também do aumento das frequências, ou seja, o que a gente precisa em determinados horários, eu preciso de mais barca, em outros não. Então, a gente precisa desse aumento. Além disso, tinha sido falada a questão dos sábados, já que aos sábados nós temos pessoas que, por necessidade de trabalho e estudo, têm que se destinar ao centro ou à zona sul e depois retornar. Isso também até hoje não foi incluído. Eu gostaria de solicitar, aproveitando a sua presença aqui, nesse sentido. Outra coisa foi que o governo do estado tem um programa que é reconhecido mundialmente, que é justamente de combate às pessoas que dirigem
se utilizando álcool. Só que o governo do estado e a concessionária até hoje não fizeram nada. A gente fez uma sugestão, tanto nós quanto o Paquetá, para que fosse incluída uma barca à meia-noite, que hoje não existe, para Paquetá. Essa barca sairia à meia-noite da Praça 15, às sextas-feiras e vésperas de feriado, para justamente atender as pessoas que querem ficar até mais tarde, nada mais do que justo. Então ela sairia até o terminal aquaviário de Cocotá, de lá ele seguiria para Paquetá, onde ela terminaria a viagem, e sendo a primeira a que retornaria no dia seguinte. Isso é uma coisa. Outra coisa também, com relação à questão da integração. Hoje, eu sei que, como o senhor bem colocou, existe a questão do Estado, existe a questão da Prefeitura, mas está faltando, como um exemplo que eu lhe dei, que é da sua área, que é da área do Detro, também nós temos as linhas hoje, não sei se o senhor conhece o terminal aquaviário do Cocotá, ele dista da artéria viária. Então, o que ocorre? As pessoas têm que atravessar aquilo dali, ou sob sol inclemente, ou então sob o risco de temporal. Além disso, nós, infelizmente, temos uma ação de uma garotada lá que vive fazendo ações miliciosas ali. Então, eu gostaria que o senhor também interferisse nessa maneira, ou seja, pedindo para o pessoal para ver se tem uma possibilidade de colocar mais linhas de ônibus ali próximo, para que haja essa integração intermodal com as linhas já existentes. Eu não estou pedindo para criar linha alguma, quero deixar bem claro, apenas para criar, exatamente. Em cima disso, a gente tem a questão da utilização, como foi falado aqui, do bilhete, para permitir, facilitar ainda mais essa integração intermodal, para que esse terminal ocioso ele possa dar fluidez. Além disso, tem uma outra questão, que quando ele foi feito com essa ociosidade, principalmente para poder fazer uma linha do terminal aquaviário do Cocotá até o terminal aquaviário da Praça Araribóia, em Niterói. Por quê? Nós temos 3 grandes tipos de demanda da população de Niterói na Ilha do Governador. As pessoas que trabalham e estudam na Ilha do Fundão, as pessoas que trabalham, prestam serviços no Aeroporto Internacional Tom Jobim, e nós temos também as pessoas que trabalham, prestam serviços dentro do Ilha Plaza Shopping, cuja administração é de Niterói. A maior parte das empresas que prestam serviços são empresas de Niterói. As lojas que estão instaladas lá, a maioria das pequenas lojas, tem sede em Niterói. Qualquer problema com a relação aos funcionários, estoques, não sei, tudo é resolvido em Niterói. Então, é um trânsito muito grande com relação a isso. Então, ou seja, se for possível, para que se reveja isso, junto à concessionária, porque nós acreditamos que isso seria de interesse, porque é viável economicamente, já foi feito estudo nessa maneira, e a gente gostaria que isso fosse feito. E para encerrar, eu gostaria de dizer, com relação à questão da Getrans, que, como foi dito aqui, a gente, com relação ao corpo técnico, a gente não tem nada. Porque a gente sabe que são pessoas que eu já tive contato, que a gente nota que são pessoas empenhadas, mas que, infelizmente, quando chega nos conselheiros, a gente tem uma situação que até hoje não foi muito bem esclarecida. E deixa, esse que é o ponto, e deixa a gente uma coisa, ou seja, aconteceu alguma coisa, os técnicos que vão lá, a gente vê o empenho, a dedicação e tal, faz um relatório primoroso, mas depois a gente não vê o resultado disso daí. Peço desculpas se estendi aí, uma boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, o José Luiz é a primeira vez que vem aqui participar de um debate do fórum. Então, é assim mesmo, é dinâmico e o número... ele anotou, não anotou? Ele vai responder vocês, né? Mas deixa eu já agradecer, então. E aí, convidar, Valdir já veio aqui a segunda vez. E aí nós vamos dar continuidade, mas eu me comprometo a fazer uma visita aos dois e a gente conversar e começar a pensar juntos também, né? Quanto técnicos, eu acho que a gente tem essa possibilidade de pensar juntos, né? Acho que é uma forma também de trazer mais, né, os técnicos
que estão nas secretarias e também lá na Getrans, para estar mais próximo aqui. Acho que essa é um ganho para o fórum, não é, Serginho? Trazer os técnicos, né, Ricardo? Trazer o pessoal, o corpo técnico, para estar mais próximo aqui do clube. E aí, deixar para vocês encerrarem e responderem aí. Deixa eu só fazer os comentários finais aqui. Seria possível se nós tivéssemos um convênio, falando sobre a questão dos ônibus. Seria possível fazer a fiscalização, assim como nós fazemos a fiscalização em outros municípios, mas tem que ter essa delegação para que a polícia militar e o DEATRO atuem. Sim, mas nas nossas linhas. Exatamente, os poderes são, né, os governos são independentes. Novamente, nós podemos ver a questão da alimentação de barcas. Nós já conversamos com os técnicos, inclusive da Secretaria Municipal de Transportes, que um dos problemas, que a linha, né, não se sustenta da ilha, é por falta de alimentação, é por falta de linhas municipais que cheguem ali, que atendam a população da Ilha do Governador, levando até o terminal. É um serviço municipal. É difícil, parece uma conversa doida essa, né? Essa daqui eu vou apurar para ver o que é possível fazer, porque essa está na nossa jurisdição e eu retorno com essas informações aqui para o Clube de Engenharia. E anotei as outras questões também para ver a viabilidade, enfim, os horários noturnos, meia-noite e tal, vou ver se isso é possível. Entendi, eu anotei. Eu anotei. Tá ok? Bom, e mais uma vez agradeço aqui o convite do clube. Desculpe se algumas horas aí eu me excedi um pouco, peço desculpas aí a todos que estão assistindo, mas você defender ideias, às vezes defender coisas, é difícil você defender ideias e questão de prioridades. Então, resumindo, né, como eu coloquei aqui, a questão não é de engenharia, né? A questão não é essa, a questão quais são as prioridades, né? E outra coisa, um elemento importantíssimo da construção de uma estratégia nacional, que eu acho que pode ser ensaiada aqui no Rio de Janeiro, pode sim, quer dizer, como trazer a união de forma efetiva para essa conversa, que não adianta, juro, a gente, vamos fazer mais um ciclo de mobilidade, mais 2, quer dizer, o Estado, ele praticamente está no seu teto de endividamento, mesmo que queira captar um novo recurso para fazer uma extensão disso ou aquilo, é impossível, não tem nem como pagar essa questão dos juros desses contratos, ok? Então, a gente tem que construir hipóteses de luta, bandeiras de luta, que sejam realmente viáveis, né? Então, eu acho que sem ter essa parceria estratégica com a União, todas as regiões metropolitanas vão estar fadadas, né, a não conseguir atender, entendeu, as demandas populares. Quer dizer, resumindo, assim, uma análise muito rápida, a demanda por transporte, por mobilidade é muito maior